Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje quem se conecta com a gente aqui é a Aline Machado, bicampeã do Arnold Classic, tricampeã amadora do Mr. Olímpia. Aline, super bem-vinda ao ConnectCast. Obrigada pelo convite, viu? Muito feliz de estar aqui. Obrigado você. Quem está aqui com a gente hoje também, patrocinando esse episódio, é a Insider. Como eu já falei no episódio anterior, a Insider é uma blusa tecnológica, é uma roupa tecnológica, e uma das peças que mais me chama a atenção é a Tech Shirt, que você pode treinar, suar, porque ela não adere ao suor, fica mais fácil de evaporar, não tem cheiro, não desbota e não precisa passar. Olha, não é porque eu estou usando não, mas a blusa é maravilhosa, super confortável e só usando para você ver o quão boa é. Se você quiser testar, você já vai na descrição desse vídeo, usa o cupom CONNECT12, CONNECT com 2 N's, e já compra a sua primeira peça com 12% de desconto. Hoje eu vou dar a peça para a Aline. Obrigada. Que é convidada, para que ela possa treinar, ou sair, ou usar, fazer o que quiser com a blusa. Porque, já vou estrear. Nossa, o tecido é maravilhoso. É muito bom, muito bom. Você falou que seu marido tem uma, né? Adorei, Nossa, adorei. E eu vou te mandar também. O tecido é muito bom. Muito bom. Vou te mandar um top Obrigada. E uma outra peça, tá? Eu mando pela Alessandra amanhã. Tá ok, obrigada. Obrigado a você. Aline, me fala, você é tricampeã do Mr. Olímpia amador? Tricampeã do Olímpia. Como começou a sua vida no wellness? Então, eu comecei a competir em 2014 e, assim, foi tudo muito natural. Não planejei ser atleta wellness, mas eu já gostava da categoria, uma categoria que eu sempre me identifiquei pelas mulheres mesmo, Sim. sabe? Aquele corpo bonito, atlético. Hoje em dia a categoria mudou muito, desde quando eu comecei em relação ao físico, né? Ela vem evoluindo, digo assim. Como mudou como? Em relação à definição, musculatura. Antigamente a mulher, ela era... Muito virilizada? Não. Porque a categoria wellness, ela foi criada aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, para ser mais exato. No Rio de Janeiro. Né? Então era o quê? Aquela mulher de praia. Né? Aquele corpo atlético de praia. Eu confundi o fisiculturismo feminino, que antigamente era aquela parada... Você toda feminina, apesar de ter o corpo atlético, só que quando a gente vê fisiculturismo feminino, de antigamente nos Estados Unidos... Sim. Porra, porque são outras categorias também, né? A gente tem a figure, tem a woman's physique, então as mulheres são mais musculosas. Sim. Mas a wellness em si, antigamente, ela não podia ter muito corte, muito músculo, era mais aquela musculatura, diga aquele corpo mais arredondado, sabe? Sim. Perna, glúteo, sem muita definição. Então era um corpo que a gente se aproximava mais do natural, né? Sim. A gente queria ter aquele corpo. Então eu sempre me identifiquei muito. E aí eu comecei, foi em novembro de 2013, eu vi que ia ter um campeonato em março, e eu fui assim, vou me testar, né? Vou lá para ver. E aí eu comecei a me preparar, né, a fazer, porque eu tinha feito uma reeducação alimentar, que o meu corpo respondeu super bem. Então, me apaixonei pela... Isso sem porque eu decidi mudar mesmo, Entendi. porque eu já fazia atividade física, mas eu não me alimentava bem. Então, a alimentação é 90%. Mas a gente só realmente vê que é de fato isso quando a gente coloca em prática. E aí eu comecei a ver as mudanças, amei, e resolvi ir para me testar. Então, fiz uma preparação, o campeonato era em março. Na época eu treinava com personal, ele abraçou a ideia. E aí foi. E aí nesse primeiro campeonato eu já fui de cara campeã overall. Sério? Que foi estreante de 2014. No primeiro campeonato? No primeiro. Putz. E aí, no segundo campeonato, que eu ia assim, uma semana depois, eu falei, já tô pronta e vou. E aí, fui campeã overall de novo. E eu ganhei, assim, de uma atleta que ela não perdia. Ela era super conhecida, a Aline Barreto, que é minha amiga. Sim. Mas, na época, eu já segui ela, achava ela maravilhosa. Então, aquilo pra mim, falei, gente, a nossa autoconfiança, né? Explode. Eu já desci do palco fechando um patrocínio. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido, sem eu planejar. Então, eu virei atleta porque a gente sobe no palco e se apaixona, né, pelo aquele momento, né? E tudo. Mas eu não me imagino hoje em outra categoria, digamos assim. Do que é o wellness, né? Do que é o wellness. Então, como surgiu a wellness? Porque realmente haviam me falado que essa categoria surgiu no Rio de Janeiro. Apesar de hoje, a competição
acontecia no mundo inteiro nessa sim, categoria, sim, né? Quem trouxe a categoria, né? Quem colocou essa categoria foi o Gustavo, que era presidente na época da IFPB, hoje em dia ele é da ABRAF, que é uma outra federação. Então, ele que trouxe a categoria Wellness. E hoje, né, a categoria ela é mundo afora. Então, Sim. foi uma batalha, assim, do Tarek, do Tamer, que são da ProLigue, que eles levaram a categoria lá para fora, trabalharam muito para que isso acontecesse. E todo mundo que, assim, compete, né, desde antigamente, a gente tinha esse sonho de, por exemplo, pisar num palco do Olímpia, Sim. que é um dos maiores campeonatos do mundo. Sem precisar ficar... Exato, e até mesmo se tornar uma atleta profissional, que antigamente a Wellness ela não tinha isso, né? Para você virar uma atleta profissional, você tinha que subir de categoria. Então, você tinha que ir para uma Figure, por exemplo, que era a categoria ali que mais se aproxima da Wellness, digamos assim, né? Entendi. Mais ou menos, porque você tem que perder bastante. É um físico que você tem que ter mais tronco, menos perna, menos glúteo. Então, uma pessoa que já tem uma genética para isso, né, tem que isso sofrer um pouquinho. Isso está na exigência da pose? Sim, você sim. tem menos perna, menos glúteo e mais cada tronco. categoria você tem um padrão a se encaixar, né? Por isso que às vezes tem gente que ama a categoria wellness, mas o físico não se enquadra ali. Ou seja, uma mulher de glúteo pequeno não vai... Tem que trabalhar muito para competir no wellness. Porque por exemplo, tem gente que já tem uma genética de biquíni, né? Você olha e fala, nossa, é uma biquíni. E o que é a biquíni? Biquíni é aquela que é mais magrinha, ela tem totalmente slim. Totalmente slim, um físico bem slim. Então, às vezes, a pessoa ela já tem uma genética desse físico, né? Sim. Então, você querer que ela, por exemplo, se torne uma wellness, uma figure, ela tem que trabalhar muito. Eu já conheço atletas que eram biquíni e foram para figure. Andaram de categoria, assim? E subiram bem, assim, sabe? Mudaram completamente o físico, mas é um trabalho de anos. Imagino. Deu para você construir. E antigamente nem se imaginava. Imagina uma pessoa que gosta de musculação, uma mulher que gosta de musculação, só que falava, poxa, eu não vou ficar... Porque antigamente era só muito grande. E você já fala fisiculturismo, a pessoa já liga para essa imagem, exato, né, de mulher muito... E não é o caso. E não é. Pô, eu tô aqui na sua frente, eu olhei e falei, caramba, tem um corpo normal, bonito, denso. Acho que o wellness deve ter muito a ver com densidade, né? Me explica o que é avaliado na categoria. É simetria, né? Você não pode ser, por exemplo, uma perna muito grande, um tronco, você tem que ser simétrica. Entendi. A beleza conta muito a feminilidade. Então, assim, não adianta você deixar, né, de ser feminina, porque a categoria ela não pede isso. Perfeito. Então, você tem que ter aquela desenvoltura no palco, um bom desfile, né? Os cortes, né? A definição ela não pode ser tão aprofundado, né? Não pode ser aquela mulher extremamente seca, rasgada, porque isso já foge também da categoria. Caramba, cara. Tem vários detalhezinhos, mas assim, é uma categoria muito bonita. Sem dúvida. E vem crescendo muito, né? Porque como ela foi lá para fora agora, né? Ela virou uma categoria internacional. Sim. Então, a gente tá, assim, teve muitas transições, né? Porque as americanas, elas têm um físico muito diferente do nosso. Como é? Assim, é mais slim, né? Ela predominantemente altas e finas. Elas não têm um glúteo que a mulher brasileira tem. Nem o quadríceps. Nem o quadríceps. Então, assim, é uma categoria que ela está tendo essas transições. Hoje em dia, eu acredito que a gente achou ali um caminho. Sim. E eles buscam exatamente isso, uma mulher que seja slim, né? Não tão slim quanto a biquíni, porém não passe tanto do ponto. Fique ali... Não seja uma biquíni, não seja uma figure. Não seja uma figure ali, mas com volume de perna, um volume de glúteo, né? Mas também nada muito exagerado. A carioca da praia. Exato. Assim, surgiu aqui. Com um físico bem atlético, bastante condicionada. Né? Um físico que você olha assim, nossa, esse físico está trabalhado. Tem saúde, digamos assim. Então me fala uma coisa, o que você teve que fazer para se encaixar numa categoria profissionalmente? Porque é diferente. Surgiu no Rio, baseado na beleza das mulheres da praia no Rio de Janeiro. Só que quando você vai competir, como você falou com a Aline Barreto, não basta você ser sarada. Você vai ter que trabalhar o que a categoria exige. E aí começa a ter restrições. Como é que funcionou para você, Aline? Você tem que... Eu digo assim, não é treinar o que você gosta, é o treinar o que tem que ser treinado. Perfeito. Né? Por exemplo, toda vez que eu desço do palco, eu peço um feedback para os árbitros. Então, assim, onde eu tenho que melhorar?
cada campeonato eu busco melhorar, eu busco evoluir. Então, no próximo campeonato eu tenho que subir melhor do que o último. Não pelos outros, por mim. Perfeito. Porque eu quero uma evolução, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar muito ainda para eu conseguir o que eu quero, meu objetivo. E toda vez que a gente desce do palco, a gente pede um feedback, né? Eles falam, olha, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Então, eu fui melhorando os pontos, né? Por exemplo, o meu posterior de coxa era um ponto que hoje em dia não é mais fraco, mas ele era um ponto fraco meu. Então, eu trabalhei muito para desenvolver ele. Então, a gente vai trabalhando o físico, né? Para se enquadrar ali no que eles estão pedindo. Entendi. O que eles realmente querem para você subir com um físico digno de um primeiro lugar, né? Entendi. O último feedback que eles te deram foi com relação ao posterior de coxa? Não. O último feedback, na verdade, foi assim, bem positivo, porque eles você falaram... não, na verdade, o último eu ganhei o Olímpia da Argentina, né? Fiquei em primeiro. E no Moscow Contest também, foi a diferença assim, de uma semana para outra, eu ganhei lá na Argentina e ganhei aqui. Só que eu estava disputando o Procard, aí nessa disputa eu fiquei em segundo. Então, assim, não teve um feedback que eles falaram, você tem que melhorar isso. Eles falaram, à noite, né, hoje foi dela, é aquilo, às vezes você está muito bem, mas a atleta que está disputando com você também está, então vai quem brilha mais. Exato. Entendeu? Quem está com brilho ali naquele dia. É o dia da pessoa. É o dia. As duas estão muito bem, mas Exato. como só vai uma, foi o dia dela. Exato. E a sua rotina, Aline? Como que mudou da época em que você falou, cara, agora eu gostei do palco, quero competir, porque eu imagino o seguinte, imagina um cara que gosta de fazer um treino dele de jiu-jitsu e no primeiro campeonato brasileiro que ele vai, ele ganha. E o cara se apaixona por aquilo. Só que aí, de alguma forma, acredito que para você voltar a sentir essa sensação, você deve ter começado a se cobrar uma rotina de atleta. Eu me cobro muito, né? E eu acho que isso, todo atleta é assim, sim, né? Sem dúvida. A gente tem uma cobrança, assim, interna com a gente mesmo. E a Alessandra é minha treinadora, né? Há 7 anos. Alessandra Pinheiro. E eu sempre falo para ela, todo podcast assim que eu tenho oportunidade, eu falo, se eu sou atleta que eu sou hoje de cabeça, eu devo a ela, porque ela já competia há muitos anos, né? Então, a Aline lá, quando começou, é diferente da Aline que tem hoje. Né? Porque a atleta de verdade não é aquela atleta só ali do momento do palco. A atleta é 24 horas por dia. Me fala disso da sua rotina. Tu acorda? Eu acordo, eu vivo isso, né? Na verdade, a minha profissão foi devido ao esporte. Eu escolhi a nutrição por conta do fisiculturismo. Eu me encontrei, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi o que eu decidi para minha vida, que eu amo viver isso, sabe? Vivenciar, saber como é que as coisas funcionam no meu corpo. Por que esse alimento é bom e esse não é? Qual a estratégia que eu devo utilizar para isso dar certo? Então, eu gostava, sabe, de aprofundar, de saber por que meu médico estava me passando aquilo. Então, o esporte foi um divisor de águas na minha vida. E eu aprendi isso, que se você quer ser atleta, você tem que ser atleta desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. É vida. O fisiculturismo é diferente de um jogador de futebol, por exemplo. Né? Que ele está ali jogando, ele é atleta ali dentro de campo, mas ele tem a vida dele, por exemplo, ele sai para tomar uma cervejinha dele, sai para noitada, eu também saio, eu gosto de sair, mas você não pode chutar o balde, né? Exato, não, e se eu estou em preparação ali, aquele momento ali eu dedico para o meu campeonato, entendeu? São meses ali de dedicação, e eu sou atleta 24 horas por dia, desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo. E vem cá, são quantos meses de preparação? Você vai competir agora, né? Final do... Um mês e pouquinho ainda, final de maio. E você está em preparação desde quando? Início do ano. Sério? São 5 meses, em média? Então, na verdade, eu me preparo em torno de 3 meses. A gente conta por semanas, né? 14, 16 semanas, né? Então, dá aí uns 3, um pouquinho mais de 3 meses. 4 meses. 4 vezes 4, 16. Uau! Uns 14, 16 semanas, por aí, uma média. Você fica em restrição alimentar nesse período? Já foi época que eu fazia uma dieta muito restrita, sabe? Hoje em dia, minha dieta, ela não... Depende da fase, depende de como é que meu corpo vai respondendo, tá? Assim, a gente vai enxugando um pouquinho dali, aí usa umas estratégias, tira o carbo um pouquinho, não zera, mas só abaixa um pouquinho. Depende também da intensidade do treino, porque cada preparação é diferente. Sim. Nenhuma vai ser igual à outra. Me fala uma coisa, você é forte, você é bem densa,
Você come pouco carboidrato? Quais as refeições que você faz de carboidrato no dia? Então, hoje, atualmente, eu tô com todas as refeições com carbo. Só que eu tô comendo pouco, né? Então, assim, eu tô numa média de 40 gramas de arroz, que é bem 40 gramas de pouquinho. arroz é nada. É bem pouquinho. Mas aí eu tenho frutas, eu tenho aveia, sabe? Então, de manhã, meu café da manhã... Até quando eu não estou em preparação, eu como isso, porque eu adoro. Eu faço um mingauzinho com whey, banana, aveia, ou então eu faço um omelete. A gente vai inventando na cozinha para não enjoar, né? Sim. Mas agora eu tô numa dieta com carbo um pouquinho mais baixo. Mas eu tava comendo bem até a semana passada. Comendo à vontade, sem passar... À vontade não, mas assim, umas 100, 120 gramas de carbo Por refeição. por refeição. Então, é uma uma boa quantidade dieta. boa, Sim. Agora mas eu não tô zerando. Eu tô porque... com carbo em todas. Mas eu só reduzi um pouquinho nas refeições. E mais próximo do dia da competição, você chega a zerar? Normalmente eu zero uns dias antes. Poucos dias, né? Uns 2 dias. Que, como você Porque falou, vai depender do físico, né? Isso. De como é que ele responde. E não pode ter aquela definição bem profunda, né? Se eu ficar muito pronta, né? Muito tempo antes, a gente tem que começar a segurar um pouquinho para também não passar do ponto. Isso. Né? Você tem que segurar, senão você acaba secando demais. E aí Entendi. perde um pouco ali da mão, né? E o que você, quando está chegando na competição, que você olha para uma mulher do palco e fala assim, putz, vai ser osso. O que você... Porque deve ter isso. Um lutador que não tem muito a ver com o corpo. Repara que um manja o outro para ver, nossa, o cara tem a ossatura larga, esse cara deve ter uma força isométrica tremenda. Vocês devem ter também. Você deve olhar para a mulher e falar, nossa, que glúteo. Nossa, não, que quadríceps. Eu evito, quando eu estou em preparação, eu não olho minhas concorrentes. Sério? Isso eu aprendi com a Alessandra. Cabeça para não... Porque assim, a gente sempre vai se achar inferior. Entendi. A nossa comparação, né? A gente nunca vai, a gente sempre vai achar que pode melhorar um pouco mais. E a comparação, ela nunca é boa, né? A gente sempre... Ainda mais quando a gente está falando de 2 atletas que a gente sabe que está fazendo ali o melhor para subir no melhor dela. Entendi. Então, eu chegava uma vez... Eu lembro que eu cheguei para a Alessandra, a gente foi treinar... Aí eu abri do Instagram, falei assim, olha, viu a fulana? Aí ela não tá me dizendo nada. Aí ela, foto, filho, não me diz nada. Campeonato se ganha no palco. Isso eu aprendi com ela. Foto, Instagram você tem luz, filtro. Você tem filtro, você tem edição de foto. Então, às vezes a luz está favorecendo muito a pose. E aí no palco, e realmente é verdade, porque às vezes no palco a pessoa está com um corpo lindo, mas ela não sabe posar, ela não sabe fazer um bom desfile. E a outra, que às vezes, que não está nem tão bem condicionada, num físico tão bom quanto, mas ela posa muito bem, ela apresenta muito bem, então ela sabe esconder os pontos fracos dela. Entendi. Então, isso conta muito no dia do campeonato. Tem um jogo no meio do negócio, né? Não é só treinar e chegar lá, que você acabou de falar, tem que posar bem. Tem que posar. Eu lembro que naquele documentário Pump Iron, do Arnold Schwarzenegger, ele fez balé para competir no Mr. Universo, no primeiro Mr. Universo, porque ele queria ganhar amplitude na movimentação. Sim, falei, cara, que inimaginável você pensar que um cara daquele tamanho... E o bodybuilder tem apresentação individual, né? Sim. Então, se você não souber apresentar, não tiver uma desenvoltura boa... Você pode não explorar seus pontos Exatamente. fortes. E essa questão do psicológico é mais não olhar para o outro, porque de repente o outro tem um ponto forte que você vai querer treinar em você e aquilo não é a sua necessidade. Eu já vi atleta, assim, perder campeonato no backstage. Sério? Porque estava forte, assim, mentalmente. E quando chegou no backstage, assim, viu uma tão boa quanto e se achou. E aí chegou no palco e não soube... travou, né? Não apresentou o seu melhor. Caramba. Isso realmente acontece. Você tem que ter uma cabeça muito forte. Quando eu estou no backstage, eu fico no meu cantinho, boto meu fone de ouvido e eu fico ali mentalizando a minha apresentação. Então, eu fico me visualizando no palco, como eu quero estar, focando ali naquele momento, sabe? Porque se eu procurar ficar olhando as outras, a gente fica naquela ansiedade, naquela preocupação de, às vezes, dar o melhor, né? Como a gente quer dar, e acaba que a gente não consegue mostrar aquilo, porque sem querer a gente transparece isso no palco. Eu já transpareci muitas vezes, eu já perdi um campeonato para mim mesma. Nervosa? De nervoso, porque eu sabia que eu não estava no meu melhor. Eu subi no palco na época da pandemia, né? Sim. Eu não cheguei a ter o Covid, mas eu tive todos os sintomas. Então, eu subi no palco tomando todos aqueles medicamentos, porque eu fui parar no hospital.
E eles de cara já mandaram tomar azitromicina, ivermectina. Então, assim, você imagina, em preparação, que a gente já fica um pouco mais debilitada. Sim. Né, com dieta mais restrita e tudo. E aí eu subi no palco, normalmente eu subo com 60, 61 quilos, eu subi com 55. Tem uma foto que tem... Você subiu com 5 quilos a menos? 5 quilos a menos. Caramba. Mas assim, sem densidade nenhuma. E eu consegui ainda ficar em terceiro lugar. Caramba! Mas eu acredito que seja pelo meu desfile, pelas minhas poses, porque eu sempre ensaiei muito, então é uma coisa que assim, eu sei que eu poso bem, sabe? Claro que a gente sempre procura melhorar, mas é uma coisa que eu ensaio muito. Então, quando eu erro na pose, isso eu fico para morrer, porque é uma coisa que eu treino ali, eu batalho para sempre fazer certinho, sabe? Entendi. Então, eu subi no palco e eu sabia que eu não estava no meu melhor. Então, isso, sem querer, você transparece. Então, eu subi um pouco apagada, né? Tanto é que Você não explorou suas melhores áreas. E aí eu fiquei em terceiro lugar e fiquei feliz com a colocação, mas aí 2 semanas depois eu tinha outro campeonato. Aí eu dei minha garra e eu consegui recuperar o meu peso. Tem uma foto até no meu Instagram de um campeonato pro outro. Que a diferença é gritante, assim, em apenas 2 semanas. Tudo na cabeça, né, cara? Exato. Você estava com medo de estar com Covid, não se alimentava bem, não treinava bem. E me fala sobre esses ensaios. Você ensaia em casa essas poses? São poses pré-definidas? São as poses da categoria mesmo, né? A gente tem um quarto de voltas e a gente tem o desfile individual, que a gente faz a apresentação, né? Uhum. Então, a gente tem que ensaiar, mas é todo tem um detalhezinho de pé, você tem que encaixar bem, tem poses que não me favorecem. Então, eu procuro fazer uma outra pose, sabe? Então, a gente tem que ensaiar mesmo, porque isso conta muito. Eu já vi atleta perder por causa de pose. Só por causa de pose. Mas me explica como é. Uma pose não me favorece bem, eu faço outra. Você tem uma gama de opções e você pode escolher? Não. Na verdade, a pose de lado são umas poses padrões. Mas a gente consegue, às vezes, com uma posição de pé ali... Sem descaracterizar, você consegue dar uma posição de pé que a gente consiga... Uma mão que a gente consegue encaixar ali. Dá pra gente modificar, encaixar melhor na pose. E a alimentação? Você hoje faz a sua ou você... Não é que santo de casa não faz milagre? Verdade. Por mais que eu saiba, eu prefiro ter alguém ali me passando, eu consigo seguir mais a risca. Eu sou muito disciplinada, mas quando eu estou em preparação, eu prefiro ter alguém ali, porque eu assumo um compromisso, não só comigo, mas com toda a equipe que trabalha comigo. Então, toda semana eu mando vídeo de atualização do meu físico para a Alessandra, para o João, que é o meu médico. Então, a gente vai ajustando ali conforme o físico vai respondendo. E quando você tem ali aquele compromisso de ter que mostrar o melhor, né, cada semana, eu consigo seguir mais a risca ali, mais certinho. Você tem uma equipe multidisciplinar à sua disposição durante todo o período? Eu tenho meu médico, nutricionista, e a Alessandra, que é minha treinadora. Então, todo mundo trabalha ali, porque faz muita diferença. O treino e a alimentação tem que estar casado. Não adianta caminhar sozinho, porque não dá certo. Não adianta eu estar numa dieta, por exemplo, de déficit calórico, comendo super pouco e fazer um treino de alta intensidade, um treino de carga. Eu não vou aguentar. O meu rendimento não vai ser bom. E o cardio para você, eu aprendi a gostar. Porque o que eu vejo? Eu já treinei em algumas academias de musculação onde tinham competidores e competidoras. Uhum. Tinha até como é que é o nome dele? Foi pro Sul agora? Marcelo Raffaelli. Ele era aqui de Niterói. Sim, conheço. Ele treinava numa academia na região oceânica e eu nunca vi o cara correndo. Sempre andando. Na esteira. Eu também não, dificilmente eu corro, não. E aí eu ouço as pessoas falarem assim, cara, se você andar, você não vai queimar absolutamente nada. Como que funciona isso, Aline? Fala pra mim. Cara, depende. Por exemplo, um cardio em jejum. Normalmente o cardio em jejum é aconselhado você fazer de uma intensidade mais baixa, né, para você estimular ali a queima de gordura, a mitocôndria, e não prejudicar a tua massa muscular. Você faz um treino de alta intensidade, você acaba pegando... Catabolizando. Digamos assim, a grosso modo, né? Tirando energia do teu músculo. Porque chega uma hora que a energia
Do glicogênio? Do glicogênio, do hepático, tem o glicogênio muscular e o hepático, Sim. né? Então chega uma hora que ali você vai acabar prejudicando a sua massa muscular se você faz um treino de alta intensidade. Entendi. Entendeu? Então a gente faz um treino, e até porque tem gente que não aguenta. Para preservar a musculatura, você anda, porque aí... Eu faço uma caminhadinha em torno de 45 minutos, no máximo 1 hora. Baixa intensidade Vai mesmo. normal. 5 km, É, normal. 7. Às vezes eu faço bicicleta, mas normalmente eu faço esteira. Ou então faço uma caminhada na rua, na praia, que aí passa mais rápido. Mas eu não faço cardio em jejum de alta intensidade. Mas no pós-treino, normalmente eu faço uma bicicleta, mas dificilmente eu corro. Ainda mais pós-treino de perna, que eu não aguento. O que você mais gosta de treinar é perna, obviamente. Pior que não. Não? Odeio. Cara, diferente. Eu não gosto, eu gosto de treinar tronco. É mesmo? Eu não gosto de treinar perna, mas quadríceps principalmente, eu odeio. Por quê? Eu não gosto. E o que você... O que a gente olha numa mulher e fala, essa tá treinada? Quando eu olho, é quadríceps. Né? Porque tem mulher que tem o glúteo desenvolvido por genética, mas o quadríceps não necessariamente. O quadríceps só é desenvolvido... É muito genética, né? Igual panturrilha. Exatamente. Panturrilha, eu tenho que morrer na academia. Mas você gosta mais de treinar superior? Eu gosto de treinar superior. Caramba. Eu gosto. O glúteo eu gosto também. Mas perna... Mas o quadríceps em si eu não gosto muito, não. Dá uma dica para as mulheres, o que mais desenvolve glúteo treinando? Agachamento é o negócio ou não? Agachamento dá bastante, desenvolve bastante, mas eu gosto muito de trabalhar... Dificilmente eu trabalho o glúteo isolado. Eu faço assim um treino na semana de glúteo isolado, né? Mas eu trabalho muito exercícios multiarticulares, então eu faço bastante agachamento, né? Tanto abduzido quanto normal. Eu gosto muito de stiff para glúteo, que ajuda bastante. Mas não adianta você treinar... Você começou na academia ontem e já querer um resultado que é uma coisa que vai levar tempo para ser construído. Sim. Sabe? Você tem que trabalhar, se o teu glúteo é o teu ponto fraco, então prioriza os treinos de glúteo, entendeu? Entendi. Faça com mais intensidade, vai utilizando estratégias diferentes de treino. Um dia faz um treino de mais volume, menos volume, mais carga. Entendeu? Você sai acabada do treino, Aline? Saio. Tem que sair, né, cara? Às vezes eu vejo pessoas que chegam, homens e mulheres, chegam na academia, treinam 1 hora, saem da academia. Se quiser, pode trabalhar dali mesmo, porque tá inteiro ou inteira. Você fala, como, cara? E tem gente que, assim, faz uma porrada de exercício, muito exercício. Nem despenteou o cabelo. E assim, você não sente, às vezes, a musculatura trabalhar em si, né? Meu treino já teve 3 exercícios. Só 3 exercícios. Saiu eu de lá, saía. o caco. Nossa, minha perna... Qual é o tempo máximo de uma pessoa não profissional passar dentro da academia? Você fala, só passou disso, tu tá enrolando. Isso é relativo. Não existe uma regra. Isso é relativo, Porque vai depender muito ali, por exemplo, quando eu faço um treino de mais carga, né, eu não tenho, você vai descansar tanto tempo. A Alessandra vai olhando ali e vai vendo quanto tempo de descanso eu preciso para recuperar, para fazer uma próxima série. Claro que eu não vou ficar 5 minutos descansando. Sim. Mas não adianta também eu querer correr e não fazer uma boa série, não fazer com excelência a próxima série. Então, você tem que... eu vou ficar 2 horas na academia e não treinou nada, não sentiu a musculatura trabalhar. Entendeu? Porque tem gente que eu vejo muita gente fica ali no celular e não treina. Celular, tira foto. Aí o resultado não vem. Não vem, exatamente. Não adianta. Para mim, a prova real de que você treinou é você sair da academia desconfortável. Dificuldade para andar, suando. Exatamente. Pô, se você sair sem suar, com sua musculatura tranquila, como se você tivesse nadado, você não treinou, bicho. Você não malhou, cara. É verdade. Musculação tem que destruir, amassar. Eu já tive crescer, treinos de né? 20 minutos, que eu saí exausta. 20 minutos? 20 minutos. Um grupo muscular. Entendi. Assim, exercícios multiarticulares, né? Entendi. Então, eu fiz ali 3, 4 exercícios, mas eu fiz ali 5 séries, 6 séries, conjugado, e pouco tempo de descanso. E é até a falha ou não necessariamente? Depende. Normalmente eu tô trabalhando com a Alessandra, às vezes ela faz um drop setzinho na última série. Mas agora a gente tá, como eu tô comendo um pouquinho menos, né? Aí ela tá... Pegando mais Mas leve. ela é carrasca, às vezes eu fico, tá pesada. Ela é pra ficar pesado mesmo.
Me fala uma coisa, Alessandra, eu vou te fazer uma pergunta. Aline, se você não puder responder, tudo bem. Esteroides, dá para competir sem tomar absolutamente nada? Dá, claro que dá. Lá nos Estados Unidos já tem campeonato natural, né? De wellness? Tanto de homem quanto de mulher. De já homem? tem, campeonato natural que fala mesmo. Ah, tá bom. Mas dá para você competir sem esteroide. É claro que é um tempo maior de preparação, porque a gente sabe que realmente ajuda. Ajuda. Né? Ajuda muito. Não faz milagre, Sim. como muita gente acha que faz. Perfeito. Né? As pessoas acham que uma frase que me deixa assim extremamente irritada é a pessoa falar com anabolizante é mole. Não é bem assim. Não é, senão Entendeu? estava resolvido. Não é assim. Não tome, não fecha a boca, não treina. Exato. Então... Porque, assim, o hormônio, gente, você tá sentado aí, você tá vendo aqui, você tá produzindo hormônio, entendeu? Mas a pessoa se garante muito no hormônio, né, endógeno, do que outra coisa, né? Acha que quanto mais toma, mais resultado vai ter, e não é assim. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala, como você faz, com o que você vê na internet. Exato. Já fez uso? Já. Eu faço assim, eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo, tanto de médico quanto de nutricionista. Faço exame de 2 em 2 meses. Se tiver necessidade, a gente usa. Se não tiver, beleza. Entendi. Mas assim, a gente vai fazendo ali, modulando direitinho. Não é a dose que vai dar o resultado, né? Porque Perfeito. um homem, por exemplo, tá? Eu vou falar assim a grosso modo, né? Tudo bem. Porque vai usar testosterona, né, o homem. Aí vem os colaterais, né? Não, eu não sou contra, eu acho que tudo feito de maneira correta, eu acho super válido com acompanhamento, não é você fazer da sua maneira, da sua cabeça, porque o fulaninho fez, porque o que deu certo para ele pode ser que não dê certo para você, tá? E aí a pessoa acha que quanto mais toma, mais resultado dá. Então, a gente produz, nós mulheres produzimos testosterona também. Sim. Mas é que o corpo entende, né? Por que eu vou produzir se eu estou recebendo? Perfeito. Então, a nossa produção endógena, ela vai diminuindo. Até cessa em alguns. Exato. Então, vai diminuindo. Então, as pessoas que não sabem, não entendem dessa maneira, aí toma, aí depois para de tomar, aí depois toma de novo, aí não faz um TPC, ou então não faz um exame para ver como é que tá, não acompanha, e aí chega uma hora que a conta vem. Sem dúvida. E é interessante você falar isso, porque você, um pouquinho antes, me disse que tem uma equipe multidisciplinar. Sim, sim. E aí você vê, às vezes, as pessoas tomando de orelhada. Poxa, Exato. a Aline tem o corpo lindo, toma e tá lá viva. Vou fazer também, mas não funciona assim. Aí, o que eu escuto muito é, nossa, mas você é tão feminina. Aí eu falei, gente, mas uma coisa não leva a outra, entendeu? Não é porque as pessoas já têm uma visão errada, né, do hormônio, porque realmente a gente viu muita coisa hoje em dia não, tem muitos estudos já, né, falando dos benefícios, falando de diversas maneiras, né, tanto prós quanto benéfico, quanto prós quanto contra, desculpa. Mas a gente tem que peneirar o que a gente lê, o que a gente escuta, para não, porque uma pessoa leiga, né, vai achar que tá tranquilo. O Dr. Google está sempre certo. Exato, exato. Eu até entendo quando a pessoa fala isso, Aline, porque a gente vai voltar lá atrás, antes da criação da categoria Wellness. Antigamente não tinha isso. Não tinha isso, era bodybuilding para todo mundo. Então gente, a mulher comia e tomava o esteroide que tinha à disposição. E quando tomava? Quando tomava... A intenção lá era fazer mais ou menos como se faz na categoria masculina, então perdiam a feminilidade quando você olha antigamente, e aí o pessoal olha para você e fala, nossa, mas você é tão feminina. Porque eles não entendem, provavelmente, que existe uma categoria wellness onde ser feminina, estar bonita, a boa pose, isso conta muito. Conta muito. E assim... Não é porque, às vezes, eu faço uso que eu vou deixar de ser feminina, que eu vou virilizar. Porque isso é um cuidado que não só eu, mas toda a equipe que trabalha comigo tem. Não é o que a gente quer. A gente busca melhorar a qualidade do físico, mas sem perder a feminilidade, sem virilizar, ficar com aqueles traços, porque
Hoje, gente, a gente está bem, né? Daqui a 10, 15 anos. Então, a gente tem que pensar lá na frente, não só pela questão estética, mas saúde também. Sem dúvida. Muito bom você falar sobre isso. As pessoas acham que mulher tomou esteroide é igual virilização, vai masculinizar a mulher. E não tem nada a ver. Tem nada a ver. Até porque não necessariamente você está tomando testosterona. Isso tem que ficar claro também. As pessoas pensam que, nossa, ela toma testosterona. Não, pode ser que ela nunca tenha usado testosterona, tenha usado outras drogas. Exatamente. Oxandrolona, por exemplo, não é testosterona. E assim, a oxandrolona é tão pior quanto alguns outros que as pessoas têm um maior medo, assim, entendeu? É hepatotóxico pra caramba. Não, a mulherada fala, não, tô tomando só oxandrolona, gente. Oxandrolona é tão pior quanto muitas outras coisas que... Cara, eu vi o Paulo Musi falando disso há pouquíssimos dias. Eles falam, cara, as pessoas tomam oxandrolona igual eu não tomo oxandrolona. E ele fala, cara, causa calvície, hepatotoxicidade absurda, mais do que a maioria das drogas. Acne. E as pessoas tomam como se, isso aqui não pega nada, é tranquilo. Porque, de repente, para alguém foi tranquilo, não necessariamente para o outro. Exato. É bom você que está aqui falar isso, porque você está no meio profissional de quem toma com fins profissionais. E está deixando claro que não é brincadeira, né? Não é. Tem que tomar, sim, com acompanhamento. Eu volto a falar assim, é hipocrisia falar que eu não tomo. Não vou falar, não vou ser hipócrita e falar que eu não uso. Mas eu tenho todo o acompanhamento, eu faço exame sempre exame, sempre mando para o meu médico, a gente está sempre analisando. Eu já tive, por exemplo, hipotiroidismo subclínico, causado por restrição alimentar, assim, que eu não sabia que estava. Então, eu tive que fazer uso de tireoidianos, que é um hormônio. Então, assim... Você fez uso terapêutico. Fiz uso terapêutico. Graças a Deus, hoje eu não estou, mas eu precisei utilizar, porque eu tive esse problema, né? Entendi. E eu só soube porque eu fiz um exame, eu estava comendo praticamente alface e meu peso não baixava. Então, eu fiz o exame, constatou, está com hipotireoidismo subclínico. O subclínico, ele é reversível. Entendi. Então, a gente Você não entrou na faca? Cuidou. Você não precisou? Não. Só utilizei a medicação e aí a gente conseguiu normalizar. Meses depois já estava tudo ok, fiz exame, tudo normal. Então, assim, é uma coisa que você tem que cuidar da saúde, não só da estética. Entendi. Bacana você falar isso também, caramba. Tá enchendo a gente de conteúdo aqui. Porque... muita gente olha, vê a beleza. Pô, eu vi seu Instagram, tem mais de 500 mil pessoas que te seguem. De repente, abordar isso lá não é tão fácil por causa das regras do Instagram. Sim. Não, e assim, tem muita gente que também não entende, né? Quando eu abro a caixinha de perguntas, sempre tem essa pergunta. Sem dúvida. Né? Se eu uso ergogênico, se eu já usei. E eu não tenho problema nenhum em falar. Seria, como eu falei, hipocrisia da minha parte em falar que eu sou atleta de um esporte de fisiculturismo que a maioria faz o uso. E seria, assim, uma competição muito injusta se eu subisse natural com outras que a maioria faz uso. Então, e aquilo, gente, é um esporte de alto rendimento. Como eu falei, eu não faço nada por conta própria. Tenho uma equipe que cuida de tudo. Então, eu sempre que abro a caixinha de perguntas, vem essa curiosidade, né? E aí sempre falam, mas você é tão feminina. Aí eu falei, mas é pra ser. É pra ser, ué. Tem que ser. Se não for, você nem sobe no palco. Exato. A categoria Tem exige que ser. isso. Pô, muito legal. Me tira uma curiosidade aqui, Aline. Você é casada? Sou. Seu marido também é profissional de... Também, ele é Miss Physique profissional. Nossa, então facilita a vida, cara. Porque sim, muita coisa. Tu tá falando aqui, eu tô imaginando, cara, ela deve ser muito Caxias com o que ela faz. Deve ser, porque equipe multidisciplinar, come do jeito que tem que ser. Te ofereci um Red Bull aqui, você falou, pô, Aline, me mata se ver tomando esse Red Bull, porque é o Red Bull com açúcar. A Alessandra me mata. Então eu pensei, caramba, será que ela toma um vinho quando tá período pré-competição? Provavelmente não. Não, pior que eu gosto de vinho. E pode tomar perto da competição? Normalmente eu gosto de utilizar, assim, no dia mesmo da competição. Uau! E não pega nada? Vinho, eu já utilizei vinho. Pra dar uma relaxada? Ele é vasodilatador também. Mas você sabe que nos últimos campeonatos... Vocês não tomam vinho. Eu gosto de utilizar, por incrível que pareça, um negocinho assim de vodka. Eita! Porque eu fico mais animada, assim, e também a vodka, ela puxa um pouquinho da água. Então, assim, eu de vez em quando,
eu uso quando eu acho, assim, necessidade, uns 2, 3 dedinhos, assim, de vodka. Tem um monte de menina doidona na academia malhar agora. Não, gente, mas não virou a garrafa, é isso aqui, ó. Então, 50 ml. caramba. Então, Até mas isso é contado, é 50 ml mesmo. você tá falando sério? Sério. 50 ml. Uma vez eu dividi com uma menina também, então eu Entendi. tomei 25, ela 25. Então, mas eu me referia mais ao uso recreativo, porque quando Sim, você é um sim, eu atleta uso. de alto rendimento e o companheiro não é, deve ser fogo, difícil. porque tu falou em 16 semanas de preparação. Imagina um cara que trabalha de 9 às 18 como executivo, chega do banco, quer fazer alguma coisa, não Quer posso. sair para jantar, né? Exato, não posso. Tem Facilitou a vida, o fato de Facilitou vocês muito. dois. Muita coisa. Estamos juntos há 7 anos. Caramba. E ele também compete. Quando os dois estão em preparação, é até mais fácil. Imagino. Mas, por exemplo, agora eu tô e ele não tá. Mas, assim, é super de boa também. Ele entende. O nosso programa é super light. É cinema, Netflix. Muito bom. Porque ele não bebe. Então, assim, quando eu tô com vontade de tomar um vinhozinho, eu praticamente tomo sozinha. Entendi. Porque ele não gosta, mas eu gosto de vinho. E gosto, assim, de comer um chocolatinho, comer umas besteirinhas de vez em quando. Mas lá em casa não tem. Entendo. Não tem, só tem açúcar, porque a menina que faz nossas comidinhas lá, ela toma um cafezinho dela com açúcar. Não tem para não ver e não querer comer ali. Porque assim, quando a gente dificulta o acesso, fica mais fácil. Perfeito. Se a gente estiver em casa, até mesmo para você que está num processo de emagrecimento ou de reeducação alimentar, se você estiver em casa, você vai comer. Fato. Então, quando a gente dificulta o acesso, fica mais fácil da gente conseguir seguir ali a dieta certinha. É a mesma coisa quando você faz organização da dieta, né, da semana, deixar tudo prontinho para poder ajudar, porque se você tem fome, você tem que ter ali a comida certa na hora certa. Se você não tem ali a comida certa na hora certa, quando você está com fome, você só pensa em matar a fome. Então, você vai comer o que tiver pela frente, o de mais fácil acesso. Então, você come qualquer coisa. E nem sempre você vai estar, que vontade de comer um frango com brócolis. Você não vai pensar isso. Você vai pensar, que vontade de comer um sanduíche, uma pizza. Sem dúvida. Né? Então, a organização, ela faz parte do processo. Você no dia a dia é marmiteira. Sim. 100%. Ali eu trouxe minha marmitinha. Eu vi quando tu chegou ali, eu falei, caramba. E eu sempre levo para mais, para não correr o risco de eu ficar sem comida. Se você um dia passar por um perrengue de você não estar com a sua marmita, E já passei. você é melhor comer um carbo ruim ou ficar sem comer? Então, depende. Se eu tiver com muita, passando mal de fome, eu vou, sei lá, comer o menos pior. Mas Assim. você não está passando mal de fome, mas está com fome. É melhor ficar sem? Eu dou uma segurada. Eu compro alguma coisa pro bebê para dar uma disfarçada. Entendi. Deu uma água, uma coisa com sabor, um mate zero. Entendo. Aí deu para dar aquela disfarçada. Entendi. Se estiver passando mal de fome, Mas se eu come não menos estiver pior. aguentando mais, assim, estiver realmente passando mal, fraca, assim, aí eu vou e vejo menos pior, assim. A praia Normalmente eu não vou nem pro carbo. Eu pego, por exemplo, um amendoim, Boa. entendeu? Que é uma gordura boa, entendeu? Que é menos pior do que, por exemplo, se eu comer um biscoito. Não vai me matar, não vai matar minha fome, apesar que o amendoim também não vai, mas é menos pior do que um biscoito. Vai dar um pico de insulina absurdo, né? É verdade. Vai te prejudicar. Vai pra praia e leva marmita também? Levo. Caramba, sério? Levo. E leva o que, assim, quando vai? Depende. Normalmente eu levo um omelete de whey. Que é porque não estraga com tanta facilidade, porque no calor, né, você levar comida, principalmente legumes, brócolis, estraga com facilidade. Sim. Então normalmente eu faço um omeletezinho de whey com cacau, aí boto umas gotinhas de adoçante e aí fica tipo um pãozinho doce, um bolinho. Pô, tu come coisa boa, não necessariamente. Não A necessariamente. minha dieta é gostosa. É gostosa, exatamente. O que você está falando aqui? Omelete com cacau e whey. Pô, deve ser bom demais. Fica bom. Bota adoçante, fica gostoso. Engraçado. Eu invento muita coisa na cozinha. Eu aprendi a me virar na cozinha. Você sabe. Porque eu sou uma formiga. De cabeça você já sabe a quantidade de calorias das coisas, assim? Algumas coisas sim. Algumas coisas sim. Eu peso tudo também, né? De carboidrato, proteína. Mas se eu não tiver na minha balança, de tanto eu pesar, são quase 10 anos competindo, né? Então, assim, só de tanto pesar, por exemplo, num hotel, por exemplo, eu vou e já no olho já sei mais ou menos a quantidade que tem. Dá para fazer uma boa dieta restringindo alguns macros sem
sem que seja ruim, né, cara? Dá. É tão difícil isso, você vai no nutricionista, o cara vai falar, é frango, é arroz. Antigamente era, né? Frango, batata doce, Frango, arroz. batata Batata doce doce é o que eu menos como, acredita? Não acredito, sério. É o que eu menos como. Eu como muito arroz branco, integral eu não como. Qual a diferença de um para o outro na prática? É mais em relação a índice glicêmico, carga glicêmica, Entendi. entendeu? E quantidade de fibras, né? O integral tem um pouquinho mais. Mas ambos são carboidratos que são super bons para você introduzir na dieta, entendeu? Um não vai engordar mais que o outro, entendeu? Não vai engordar mais que o outro. É questão mesmo de carga glicêmica, índice glicêmico, o branco tem um pouco mais. Sim. O branco vai te dar um pico e o outro vai sendo digerido mais lentamente. O pico de insulina é maior do arroz branco. Mas se você não tem um problema de... Não, eu como arroz branco tranquilo. Prefiro, né? Acho mais gostoso. Sim, sem dúvida. E como é que você lida com açúcar? Você que é mulher, gosta muito de doce, eu gosto muito. E pior que meu marido também falo ama. pela minha esposa, ela não consegue ficar sem comer doce. É engraçado que a gente compra chocolate e fala, pô, vamos deixar aqui pro final de semana. Chega no final de semana, não tem. Só tem a gente. Não tem, Então, assim, se eu tiver em preparação, tiver bem certinha ali na dieta, como eu fico, não fico, hoje eu vou comer, vou dar uma escapadinha, amanhã eu vou seguir certo. Porque quando você fica fazendo isso, você vai só estimulando, né, a sua vontade. Sim. Então, quando eu tô ali bem em preparação certinha, eu não tenho tanta vontade de comer doce, não. É mais quando... Às vezes eu prefiro nem fazer refeição livre. Porque quando eu faço, eu estimulo a vontade de comer. Aí eu como ali no dia seguinte, eu continuo com a vontade de comer alguma coisa diferente. Então, eu prefiro às vezes nem fazer. Mas é necessário, às vezes, a refeição livre. Então, às vezes, eu tenho que comer. Mas eu aprendi a me virar na cozinha. Então, eu sei inventar alguns docinhos fit, que eu mesma faço, que eu consigo saciar minha vontade sem botar o açúcar, propriamente dito, na dieta. Já encheu o saco, Aline? Em algum momento você falou assim, cara, cansei, ou não? Você sente o maior prazer? Eu amo. Eu acho que a partir do momento... É igual quando eu vou subir no palco, né? O friozinho na barriga tem que ter. Sim. A partir do momento que você perde esse friozinho na barriga, competir perdeu a graça. Perfeito. Então, esse momento, essa ansiedade de querer estar no palco, a ansiedade da preparação, isso tudo faz parte, eu amo. Você já foi em quantos países para competir? Não muito, eu competi Las Vegas em 2017, Argentina, Colômbia, fiquei em segundo no Olímpia lá da Colômbia. E o que mais? México, alguma coisa assim? Não, eu acompanhei meu marido em Ohio, só que ele competiu no Arnold de lá. Legal. E só assim, no Nova York, mas não fui competir, só fui acompanhar mesmo. Pô, já é uma carreira internacional, bicho. Muito, muito, muito legal. O Men's Physique, que é onde seu marido compete, é como se fosse um wellness masculino. Ou não? É aqueles de bermuda, né? Sim. E que a beleza também conta bastante. Sim. E lá fora, Men's Physique o que mais está. É bastante... Biquíni e Men's Physique são as duas categorias que são, assim, digamos, bem concorridas, né? Entendi. São as mais cheias. O Wellness e Men's Physique aqui, tanto é que são sempre as últimas categorias a competir, porque é que todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver. É a que mais fica cheia. Sim. É porque eu acho que é aquela coisa que você olha para o físico e fala, caramba, me identifico, queria estar assim. É o que eu pensei quando eu comecei a competir, né? Falei, nossa, eu quero ser assim. Quero estar assim. Eu quero ter esse corpo. Ninguém olha para um bodybuilder, quer dizer, ninguém não, mas ninguém olha para um bodybuilder clássico e fala, porra, queria estar do tamanho do Ronnie Coleman. Não, duvido. Só o cara que gosta muito, porque é surreal. E o preço para estar daquele tamanho deve ser algo, assim, inimaginável. Nossa, é um trabalho de muitos anos, né? De construção, trabalho. Esquece. Eu vi o Paulo Musi usando um chipzinho que ele acompanhava o índice glicêmico dele pelo celular, pelo aplicativo. Hoje em dia é tecnologia, né? Assustador. O cara falou, pô, agora eu sei que meu índice glicêmico está em real time ali. Eu falo, E chip da beleza também, que a mulherada chip da também beleza. Tá. E aí a questão que a gente falou do ergogênico, né? Muita gente é contra anabolizante, mas tudo bota ergogênico. Chip da beleza. Mas bota o chip da que beleza. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Você só não vai estar ali tomando oralmente ou injetável, mas você vai estar ali liberando gradativamente na corrente sanguínea o hormônio que o médico vai botar ali para você. Ele vai te dizer. Porra, pílula do dia seguinte. Também. Que explode a mulher. Bum. Porra, meu irmão. Anticoncepcional, que é a vida inteira, desde nova. Cara.
Mas hoje em dia a galera está mudando um pouco mais esse pensamento. Porque tem Democratização muitos da informação. estudos, e tem muitos estudos já hoje em dia, muitos médicos renomados, né, que estão já abordando esse assunto que antigamente era um tabu, ninguém queria falar sobre, mas hoje em dia a galera já está falando mais abertamente. Sim. E eu acho que esse meio de qualidade de vida, de estética, né, tanto homem quanto mulher, eles estão querendo se cuidar mais, apresentar uma estética mais bonita, mais jovem, mais atlética. Todo mundo quer. Ninguém quer envelhecer sem fazer nada a respeito. Quer dizer, a maioria das pessoas não querem. É verdade. Me diz você, vale a pena para uma pessoa que não compete, Aline, e quer ter um corpo igual ao seu, tomar alguma coisa ou não é preciso? Dá para chegar? O que você me fala a respeito disso? Dá para chegar, mas aí depende de cada um, né? Você tem que analisar a pessoa, quem é a pessoa, se ela realmente pode ou não. Porque às vezes a pessoa ela já treina há muito tempo, ela já faz tudo muito certinho há muito tempo, mas ainda não conseguiu chegar ali no objetivo dela. Então, às vezes, é válido fazer algum uso de esteroide, mas aí tem que ver qual que seria o mais indicado, qual seria a dose, entendeu? Saber direitinho como tomar. Porque não tomar por conta própria, às vezes o que você vai tomar nem vai te dar o resultado que você quer. A dose que você vai tomar é em excesso, e aí você, ao invés de ter os resultados bons, você vai ter os colaterais. Sim. Você hoje presta consultoria? Sim, eu faço, eu já preparei algumas atletas. Que legal. E estou assim, já quase pronta para poder fazer atendimento presencial em relação à nutrição. Final do ano, se Deus quiser. Você termina? Porque por causa da pandemia, né, fiquei pendente em 2 estágios que eu não consegui fazer. Sim. Por conta mesmo de campeonatos, mas só falta isso. TCC já foi apresentado, já está tudo certo. E aí, final do ano é um projeto que eu já quero colocar em prática com a minha clínica e está tudo E como é que alinhado. fica você, a partir do ano que vem, prestando atendimento presencial? Continua competindo e formando outros atletas? Ah, sim, pretendo, viu? Não pretendo parar de competir tão cedo, até porque eu tenho muitos objetivos ainda para Quer dividir com a gente? conquistar. Eu estou em busca do meu Procard, né? Que seria? Que é o cartão profissional. Eu era da outra federação, eu até já tinha conseguido o Pro, mas aí eu troquei de federação, voltei para o Amador. E só estou batendo na trave, assim. Mas eu acredito, segundo. Mas eu acredito que é tudo no momento certo. Sem dúvida. Então, acho que a gente está trabalhando muito para que, se Deus quiser, esse ano eu consiga o cartão profissional. Você tem que ganhar o quê para ganhar o cartão profissional? Qual competição? Não, então, eu ganhei, né? Porém, a gente disputa o overall, que todas que ganharam na noite disputam uma única vaga. Então, a gente chama que é a campeã da noite. E alguns campeonatos têm 3 Procards, outros um só. E aí, esses que eu fui, esse último agora, só teve um, eu fiquei em segundo. Mas uma hora vai vir. Se Deus quiser, esse ano vai vir. Se Deus quiser. Sem dúvida. A gente já vai estar aqui na torcida. Não, esse ano vem. Vem, né? Final de maio você já tem uma competição. Se a gente quiser te acompanhar, como é que a gente faz? Sim, sempre passa no YouTube. Qual canal? Pela federação a Muscle Contest sempre apresenta. Esse de final de maio eu não vou disputar o Pro, mas eu vou final de junho. Vai ter aqui no Rio vai ter um campeonato. E aí eu vou buscar o Procard lá. Vai ganhar. Se Deus quiser, eu vou ganhar em casa. Vai ganhar em casa, vai tirar onda. Pô, Aline, muito legal, cara. Seu Instagram bombando. Me chamou muita atenção ali. Eu Obrigada. Pesquisei bastante. Cara, queria muito que você viesse aqui, conseguir fazer com que esse encontro acontecesse. Eu achei bem legal, assim, você convidar uma atleta wellness, porque é uma categoria que vem crescendo muito e vai crescer muito ainda. Não tenho Só dúvida. dela ter, assim, conseguido seu lugar no Olímpia profissional, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Então, isso já é uma grande vitória pra gente. E ter a categoria profissional, né? Porque muitas atletas não tinham essa perspectiva de ser uma atleta profissional por conta da categoria wellness, que ela não estava no Pro. Sim. E hoje em dia já está. Então, é uma vitória e tanto, assim. Quem são as mais... acho que as americanas são hoje as que mais ganham na Wellness Pro? Não, Brasil. Brasil, cara, que irado. Brasil está no topo. A gente tem a Franciele Matos, que ganhou a Olímpia lá em
Orlando, né? O de Las Vegas, só que foi em Orlando. E tava lindíssima. A Fran, minha amiga, eu acho o físico dela incrível. A gente tem a Ângela Borges também, que é uma atleta extremamente renomada e físico também incrível. A Isa Pereira, que ganhou agora, ela mora lá em Miami, mas é brasileira. E a gente tem algumas brasileiras que moram lá fora. Sim. Né? Então, a Isa ganhou agora o Arnold também, lá de Ohio. E as brasileiras estão sempre ali, no pódio. Tô com a próxima campeã. E as latinas, né? Tô com a próxima campeã aqui em junho. Deus vai quiser. ganhar, conversando comigo, e vai estar no topo do mundo em pouquíssimos meses. Se Deus quiser, é um sonho também que eu tenho. Porque eu disputei o Olímpia, né? Ganhei o Olímpia a primeira vez que o wellness foi para fora. Foi da Argentina que você falou no início? Não, foi de Las Vegas mesmo. A primeira vez que a wellness foi para fora do Brasil, eu ganhei lá em Las Vegas. E eu tenho um sonho, né, de subir no palco profissional do Olímpia. Então, eu pretendo ainda esse ano. Pegando o Procard, disputar um campeonato para conseguir a vaga e pegando a vaga, final do ano, competir. Aí o céu é o limite. Campeã overall, a nível mundial, profissional, saindo do Rio, de uma categoria que nasceu no Rio. No Rio. Cara, muito legal, Aline. Olha, obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado demais por ter vindo, cedido o seu tempo pra gente, para que a gente conhecesse mais um pouquinho dessa categoria, do seu trabalho, que, poxa, é muito legal, é muito bacana. Obrigada. Tenho certeza que a audiência inteira vai desejar tudo de melhor para você e vai te seguir. Qual é o seu Instagram? Meu é Aline MGF. E o YouTube agora eu tô voltando com o canal. Tem que voltar. Aline Machado, atleta Aline Machado. Vou botar tudo na descrição do vídeo. Tá bom. Uma outra coisa, se alguma menina quiser, desde já, fazer consultoria online com você, como é que ela faz? Só me procurar no Instagram, mandar um direct e no próprio linkzinho lá na bio tem um link de WhatsApp. Então maravilha. Aline, obrigado. Obrigada, que agradeço. Aproveite bem seu presente da Insider. Com certeza, já vou usar. Treine bem. Obrigada. E boa sorte nos próximos campeonatos. Obrigada, valeu, Obrigado gente. a você.